folheto foi o apelo à nobreza germânica. Este folheto, ele atingia a hierarquia da Igreja Católica. Ele defendia uma autoridade espiritual superior à do Papa, que a temporal tomaria lugar ou equipararia à espiritual, podendo qualquer pessoa interpretar a Bíblia. E esse folheto, o apelo à nobreza, talvez já está na internet traduzido já. O outro folheto chamava O Cativeiro Babilônico. Ele desafiava o sistema sacramental de Roma. Lutero questiona o sacramento como meio de graça quanto à salvação. E um terceiro folheto que ele vai lançar chama-se Sobre a Liberdade do Homem Cristão, onde ele questiona o poder do sacerdote e joga essa liberdade do homem para chegar até Deus. Muito bem. Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos, até aqui? Tudo bem? Muito bem. Já que nós vamos falar sobre indulgência, mais sobre isso no debate, é isso? Mais sobre indulgência? Deixa eu falar um pouco sobre as indulgências. O que são indulgências, meus irmãos? Pode falar, meus irmãos, né? Ô João, sua sabedoria sapiencial, João, nos ajude. O que são indulgências, meus irmãos? O problema das indulgências é que nós às vezes sabemos o que é documento para perdoar pecados. O problema que nós temos é saber a história, como aconteceu a criação das indulgências. Rapidamente, o arcebispo Alberto, de 1490 a 1545, príncipe da casa de Hohenzollern, ele controlava 2 províncias da Igreja Romana. E ele queria controlar o arcebispado de Mainz, em 1514, um dos mais poderosos da época. O problema é que ele só tinha 23 anos de idade. E a lei canônica proibia alguém ter mais de um cargo deste nível dentro da igreja, a menos que pagasse por aquele cargo, a simonia. Tudo tinha seu preço. Ele teria que pagar cerca de 14 mil ducados ao Papa Leão X para poder acumular mais uma função. O Papa Leão X precisava de dinheiro para construir a Catedral de São Pedro em Roma. E ele aconselha que Alberto junte-se aos banqueiros, levante o dinheiro, e se levantasse, ele assumiria o arcebispado de Mainz. Alberto recebe permissão para tornar bispo ou arcebispo de Mainz, desde que pagasse o tributo. Nesse interim, o Papa lança uma bula papal autorizando a venda de indulgências em determinados estados germânicos. Esta era a garantia de que os banqueiros receberiam o empréstimo. O Papa recebeu pouco mais de 5 mil ducados à vista e o restante para pagar a prestação, mas que o dinheiro fosse... O que são as indulgências? Estavam diretamente ligadas ao sacramento da penitência. Após arrepender-se e confessar o pecado, o sacerdote garantia a absolvição desde que o pecador pagasse alguma coisa. Era um documento que se adquiria por uma importância em dinheiro, que livraria aquele que a comprasse a pena da condenação eterna. Em 1343, foi formulado pela primeira vez por Alexandre de Halle esse documento, e foi declarado como dogma em 1343 por Clemente VI. Uma bula papal de Sisto IV, em 1479, estenderia esse privilégio às almas no purgatório, desde que os parentes comprassem e pagassem pelas indulgências em nome deles. Os vendedores das indulgências iam pelos povoados, colocando medo no povo e tentando vender as suas indulgências.
Quando Lutero viu tudo aquilo, ele se levanta e, ao escrever as 95 teses que afixou na porta do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1515, vários dos itens falam contra esse abuso das indulgências. E aí eclodiu o que chamamos de reforma protestante. Amém. Professor, por favor. Quero desejar uma boa tarde a todos, dizer que é uma satisfação estar aqui nessa tarde com os irmãos, para aprender um pouquinho e refletir um pouco sobre o contexto cristão que nós estamos já inseridos. foram feitas aí as indicações, como o pastor Carlos disse, nós seremos breves, seremos sucintos, para a gente abrir para o debate e fazer a reflexão. O Elielso me ajuda aí, né, Elielso? Então, eu sou professor de lei, está aí minha formação, os precursores da reforma, aqueles que antecederam Lutero. Wycliffe, John Hus, Savonarola, também já foi abordado, não vamos perder tempo, não temos nem tempo para isso. Dos reformadores aí eu destaquei 3 que vão entrar no final para a nossa reflexão, que é o Lutero, que já foi abordado aqui pelo doutor, Calvino, que está diretamente ligado à ética protestante e o espírito do capitalismo. Quando vocês tiverem a oportunidade de estar lendo, vocês vão se aprofundar mais. Henrique VIII, que fez a reforma, introduziu a igreja anglicana. Nós vamos lá na frente refletir e entender o porquê ele fez isso. Está ligado à questão da criação dos estados nacionais. Elielso, me ajuda aí. Resuminho aí do pensamento de Lutero, que envolve as 95 teses, que também já foi falado aqui: sola fide, sola scriptura, sacerdócio universal, tradução da Bíblia para o vernáculo nacional, batismo e eucaristia, que são os sacramentos que o Lutero defendia. Também já foi falado aqui. 31 de outubro de 1517, as 95 teses, 591 anos da Reforma Protestante. Agora vamos lá, motivos da ruptura. Aí vai começar a entrar um pouquinho no contexto que nós queremos falar na tarde de hoje. A indulgência já foi abordada aqui pelo Dr. Carlos, mas só para lembrar que a característica de quem é indulgente é a facilidade em perdoar os erros cometidos por outros indivíduos. Só que esse perdão acabava custando caro, tinha que pagar por ele. É isso? Que era proporcionado pela Igreja Católica. Venda de relíquias, eles vendiam pedaços da cruz de Cristo, e as pessoas veneravam e adoravam esse tipo de relíquia. Ossos, roupas que se diziam ser dos santos também eram vendidos por uma pequena fortuna e era adquirida por aqueles que tinham mais posses. Outro grande problema nesse período, que já foi dito aqui, é a simonia, que é o quê? É a venda de cargos eclesiásticos. Alguém sem preparo, alguém sem estudo, alguém sem formação, mas que tinha condições financeiras, poderia entrar para as fileiras do clero pagando uma quantia X. Então ele estava apto a assumir um cargo na qual ele não estava preparado. Certo? Por quê? Porque era sinônimo de status e de vida tranquila. Lembrando aqui que 1/3 das terras da Europa estavam na mão da Igreja Católica, que cobrava taxas, tributos e pesavam em cima dos reis e de todos aqueles que governavam as diversas regiões da Europa naquele período. Então, ela interferia diretamente em todos os reinos, em todos os aspectos, políticos, econômicos, religiosos, porque era a grande mãe e detentora de todo o poder. Aí nós temos lá a célebre frase que marca esse período, do final do feudalismo: ora et labora, que na verdade foi digitado errado ali, que na verdade o ora ali é sem H. Neto, você me derruba, cadê o Neto? Puxa a orelha dele. Na verdade é orar e trabalhar, que é o significado, que uns deveriam orar e os outros trabalhar. Quem vai trabalhar? O sucerano. Quem vai orar? Aquele que administra a igreja. Os intelectuais, os bispos, esses vão ter o privilégio de orar, enquanto outros vão trabalhar e sustentar as outras classes. Tá joia? Contexto político e histórico, só para a gente lembrar. A gente está falando de um período que vai ser introduzido do século XV ao XVIII, que é o absolutismo, que é o quê? Que é o sistema político administrativo que vai prevalecer
sobre os países da Europa, onde um rei, ele realmente vai ser absoluto. E para ele ser absoluto, ele precisa tirar alguém que é absoluto. Quem seria esse alguém ou essa instituição que é absoluta? A Igreja Católica. Certo? Então, para um reinar, o outro tem que cair. Então, esse é o primeiro link aí que a gente já pode fazer. Certo? Então, os reis tinham interesse na queda da igreja? No enfraquecimento? Tinham. Mercantilismo, política econômica adotada durante o antigo regime, desenvolvimento econômico e acúmulo de riquezas. Agora a gente está mudando aí a perspectiva. Enquanto lá no feudalismo uns vão orar e outros trabalhar de maneira simples, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o mercantilismo, que vai proporcionar acúmulo de riqueza e desenvolvimento, que vai na contramão do quê? Vai na contramão daquilo que a igreja prega, que a igreja pregava, mas não vivia, que era justamente o quê? Que era a prática da usura. Não se pode emprestar dinheiro com juros, porque aí você vai enriquecer. Mas por outro lado, ela fazia uma série de outras práticas que proporcionava o seu enriquecimento. Então, nós sabemos muito bem que a burguesia, e aí também vai ter o surgimento dos primeiros bancos, eles vão gerar riqueza a partir do quê? A partir da usura. Não é isso? Dos juros, popularmente hoje conhecidos. Então, esse contexto, esse pensamento que vai surgindo, vai indo de encontro ao quê? Aos interesses da igreja, que é a instituição que domina a Europa. Aí, como o pastor disse, os estados nacionais, que até então estavam enfraquecidos porque a igreja dominava, nós temos agora as igrejas nacionais, que vão surgir. Olha só que interessante, o Estado, para que ele viesse a ser forte, ele deveria ter uma religião oficial na qual ele viesse a dominar. Então a gente tem um outro quesinho de interesse político e social dentro da religião, que é o quê? Que é o Estado Nacional que está se formando ou que vem a surgir, que ele tem a sua própria igreja nacional. Certo? Que automaticamente é o desmembramento da Igreja Católica. Aí nós vamos citar questão de Lutero, que ele teve o apoio político, principalmente de Frederico da Saxônia, que não o apoiou porque ele era bonzinho, de forma alguma, mas porque ele tinha interesse na emancipação do seu Estado e de uma igreja forte, que fosse desmembrada da Igreja Católica. Assim também acontece com Henrique VIII, apesar de uma série de problemas que existiam, e a gente fala muito da ruptura, né, que existiu, que foi justamente o seu casamento, seu segundo casamento, que veio trazer a gota d'água para a separação e a formação da igreja anglicana. Mas na verdade o interesse maior de Henrique VIII na Inglaterra era o quê? Era se desmembrar da igreja católica. Vai parar de pagar taxa, vai parar de pagar imposto e vai ter as terras sobre a sua tutela. Então aí a gente começa a juntar esses detalhes históricos, que não é somente aquela reforma protestante de cunho teológico, que nós sempre falamos e salientamos na igreja. É interessante nós olharmos um pouquinho para essa questão política, econômica e social, que também influencia diretamente os desdobramentos religiosos. Porque quando a gente fala da reforma, a gente condiciona somente a questão religiosa, e na verdade não é isso. Está envolvido, não tem como você tirar do contexto. Me ajuda, Elias, pode mais um pouquinho? Já foi dito aqui, nós temos uma visão teocêntrica